Gente, hoje nós estamos aqui com o Dr. Jerry Johan. Ele é filho da nossa casa Unioeste, graduado pela Engenharia Agrícola, com mestrado aqui com a gente e doutorado pela Unicamp. Ele trabalha com geotecnologia na área de mapeamento de solos e culturas de plantas. Como estamos, professor? Tudo bem? Tudo bem. Jerry, você poderia falar um pouco para a gente como é que acontece o mapeamento da cultura da soja aqui no Paraná? Então, nós temos trabalhado, na verdade, nesse mapeamento, já nesses trabalhos relacionados ao mapeamento, desde 2013, né? Só que nesse período, basicamente, a gente se envolveu basicamente com desenvolver e melhorar os algoritmos, na verdade, para a gente fazer o processo de mapeamento. E, por consequência, a gente tem muitos orientados, na verdade, né? Sejam de graduação ou de pós-graduação em engenharia agrícola, né? E baseado nesses levantamentos, nesses estudos que nós fizemos, nós organizamos, na verdade, uma forma de fazer um mapeamento do estado inteiro, né? Para que nós pudéssemos, na verdade, trazer à comunidade, né, informações a respeito desses dados. Mas, enfim, como esse mapeamento é realizado? Nós levamos em consideração, então, imagens de satélite, né? E juntamente com esses algoritmos, né, nós detectamos aonde estão localizadas as diferentes culturas. Porque isso, na verdade, é uma metodologia de trabalho. Isso. Aí, nós estamos aqui no oeste do Paraná, essa metodologia que traça esse mapeamento, ela pode servir de base para outros estados também? Pode sim. Tanto é que esse trabalho preliminar ele já foi realizado para o estado inteiro do Paraná e também para os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e também para outros estados. Porém, ainda divulgamos a princípio somente desses 3 estados, onde a gente tem uma acurácia maior no resultado que a gente obteve. Evidentemente que para a gente ter resultados mais acurados, né, é importante que a gente tenha informações de campo, né? E isso a gente obtém através dos levantamentos de campos que a gente faz anualmente. No Paraná, em torno de 2 ou 3 levantamentos de campo a gente faz anualmente. Por quê? Porque essas informações elas são a referência para que os algoritmos consigam entender e identificar a cultura que nós estamos interessados em mapear. E a gente estava conversando ali fora, você estava me explicando que você não tem uma precisão de 100% quando você usa esse tipo de equipamento. Mas, por exemplo, a partir das cores, você consegue detectar que tipo de cultura é aquela que está sendo utilizada. Que coisa fantástica, gente. Legal. Na prática, o que a gente faz? A gente trabalha um satélite, na verdade, ele faz imageamento em várias bandas, na verdade, né? Que são várias, em diferentes comprimentos de onda. E baseado nesses comprimentos de onda, você consegue detectar coisas diferentes. Nós, né, vemos em as 3 cores primárias, só que o satélite ele consegue ver em um comprimento de onda muito maior. Então isso, como por exemplo em infravermelho próximo, infravermelho médio, que é invisível ao olho humano, mas que para o satélite é visível, né? Então esses dados, essas imagens, na verdade, o que a gente faz com essas bandas, na verdade, que são imagens, diferentes imagens, a gente faz um mix delas, né? A gente junta, por exemplo, 3 imagens e ela vai dar uma determinada coloração. A cor verdadeira, que é essa que nós enxergamos, e nós temos outras combinações de cores que nós chamamos de falsa cor. Então a gente coloca, sei lá, soja numa cor amarela, o milho numa cor avermelhada, né? Por quê? Porque isso facilita a identificação. Porque imagina, se eu estou olhando, a gente pegar como referência o Google Earth, a hora que você olhar é tudo verde, não é? Sim. Então não tem como você saber qual cultura que você tem ali. Mas a hora que você trabalha com essas diferentes bandas e essas diferentes combinações, você consegue detectar ou definir, olha, essa cor aqui é uma cultura, essa é outra. Mas, evidentemente, para a gente ter maior acertabilidade, é preciso e imprescindível esses levantamentos de campo, né? Porque eles que vão dar a confiabilidade no processo final de aferição do processo de mapeamento, que é o que nós fizemos para a soja agora, né? Jerry, qual a importância desses dados para as empresas e para os municípios? Vamos falar aqui do Paraná e do Mato Grosso, que é com quem vocês estão tendo essa parceria agora. Então, é importante destacar que os levantamentos de informações sobre qual é a área e produção do Estado, elas são já realizadas por órgãos oficiais, né?
Qual é a diferença entre o que se é divulgado e o trabalho que nós estamos fazendo? A diferença está na questão de, além de nós sabermos quanto de área eu tenho dentro de um respectivo município, uma área, eu sei aonde essa informação está localizada. E qual o benefício que essa informação, então, ou esse dado traria para um município, né? Os municípios, eles recebem parte do recurso que vem para dar conta das despesas do município por meio do Fundo de Participação dos Municípios. E uma das variáveis que leva-se em consideração do recebimento é a produção agropecuária, Sim. onde está inserido as culturas, né? Nós estamos numa região que é essencialmente agrícola. Então, ela tem um peso significativo. Para muitos municípios que têm indústrias ou poucas indústrias, é o aspecto que mais pesa, na verdade, no orçamento do município, né? Então, essas informações, elas podem ser utilizadas por esses municípios, na verdade, para que eles possam, inclusive, aferir, na verdade, se a quantidade de área realmente que tem no município de uma determinada cultura é realmente a informação de área que está sendo considerada para cálculo desse fundo de participação. É como se você estivesse trazendo riquezas para os municípios. Exatamente. Então, e para as empresas, qual seria o benefício para as empresas, né? As empresas, de forma geral, elas têm clientes ou cooperados, se nós pensarmos em cooperativas, né? Então, o fato de a gente ter a geolocalização, ou seja, o local em que essas áreas estão, permite, por exemplo, essas empresas fazerem os seus planejamentos estratégicos, para elas saberem, por exemplo, dentro da área de atuação dela, quanto da fatia de mercado é o que é a fatia de mercado dela. Ou seja, eu tenho uma área, por exemplo, Cascavel, 95 mil hectares de área de soja, quantos % dessa área, por exemplo, são dos meus clientes, por exemplo? Dos meus cooperados. Dos meus cooperados, se fosse uma cooperativa, né? E aí, por conta disso, eles podem traçar a estratégia. Olha, nós temos, sei lá, 30% da fatia do mercado, como é que a gente faz para melhorar isso? Então, isso vai fazer com que, de certa forma, no meu entender, melhore, inclusive, o processo de assistência técnica desses agricultores, porque eles vão ter que ser melhor assistidos, na verdade, Sim. por essas empresas, para que eles possam, na verdade, ter condições de gerir melhor, na verdade, esse processo, né? E hoje em dia, onde estão divulgados esses dados sobre a soja? Então, como eu havia afirmado anteriormente, nós temos trabalhado isso a partir de 2013, né? Mas no início desse ano nós firmamos uma parceria com o professor Carlos Júnior da Unimat, a Universidade Estadual lá do Mato Grosso, e isso deu possibilidade, né, de a gente ampliar, na verdade, a divulgação desses resultados, tendo em vista que o professor Carlos Júnior, ele idealizou o programa que ele chama de SojaSat, né? Ou seja, que seria um satélite, ou seja, a obtenção de mapeamento a partir de satélites, né? Do soja a partir de satélites. E, então, hoje a gente tem um website, na verdade, em que essa informação ela é pública. Então, se um município quer verificar, por exemplo, para os estados, né? Então, nós fizemos aqui para o estado do Paraná, eles fizeram para o estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E se alguém tem interesse em saber qual é a área de soja da safra 2017-18 para o seu respectivo município, é só ele acessar o website do SojaSat, ok? Então, isso facilita, na verdade, porque eu posso fazer uma pesquisa, na verdade, e colocar lá, Cascavel, Paraná, ele vai identificar para mim quanto de área que eu tenho. E vai mostrar o município onde que está localizado a área de produção de soja. Poxa, é muito legal saber que a UniOeste trabalha com esse tipo de tecnologia, né? E é importante também dizer para a comunidade externa, para os nossos pecuaristas, para os nossos agricultores. Fala um pouco para a gente, então, Jair, sobre a importância dessas pesquisas científicas que hoje a universidade faz para o avanço tecnológico no campo. Nós temos vivido, na verdade, uma época, né, de grandes avanços tecnológicos em um espaço curto de tempo, né? Eu sempre digo que até pouco tempo atrás, essa linha de frente de tecnologias estava bem direcionada para a indústria, né? Hoje, realmente ela virou para o agronegócio, né? Então, nós temos hoje muitas soluções sendo implementadas e trazidas, né? Para facilitar o processo de gestão, na verdade, das propriedades agrícolas, né? Para ter maior eficiência. E a universidade, a UniOeste, portanto, através do curso de Engenharia Agrícola, tem, ao longo desses anos, né, fomentado, na verdade, estudos nessa linha, né?
E eu acredito, na verdade, que não apenas, né, nessa área de sensoriamento remoto, mas temos trabalhos hoje voltados, trabalhos ainda, alguns embrionários, outros já mais avançados, mas alguns voltados à área de previsão de produtividade, estimativa de produtividade de culturas agrícolas, outros estimativas de datas, de informações, que é importante para a cadeia logística de produção, né, para eu saber quando que de fato eu vou fazer a colheita de um produto, para eu organizar toda a cadeia, na verdade, de armazenamento, né? E dados, levantamento com drones também, nós temos algumas áreas em que a gente acompanha também isso, para a gente ter um nível de acurácia maior, mas a gente sempre tem que ter clareza de que as tecnologias, elas dependem da magnitude e da região que você quer avaliar. Se eu quero fazer uma análise dentro de uma fazenda, por exemplo, de um produtor ou de alguns produtores, eu uso um determinado ferramental. Sim. Se eu quero fazer uma análise mais macro, mais regional, como essa que fizemos, que foi o mapeamento para esses 3 estados, né? A gente precisa fazer uso de outros tipos de tecnologias, né? Então, isso, de certa forma, mostra, na verdade, que a UniOeste, de certa forma, ela está engajada e seguindo esse avanço tecnológico que nós estamos tendo no agronegócio. Então, a universidade, ela mostra, né, o grau de importância que ela tem, né? Porque é diferente você fazer um mapeamento de uma região em que você não a conhece. Uhum. Então, como nós conhecemos bem o território, porque a gente já faz isso há muitos anos, a gente consegue ter, ao final, um nível de acurácia bastante alto, né? Então, isso é um aspecto bastante interessante que eu acho que a UniOeste ela está inserida dentro desse contexto aí do avanço tecnológico, né? E a gente fica feliz por fazer parte disso. GRTV Imago só tem a agradecer a você. Muito obrigada. Se você tiver mais informações, pode trazer. Nós estamos aqui para atendê-los. Ok. Eu queria agradecer, na verdade, né, porque um trabalho dessa magnitude não se faz com uma mão só. Ou seja, esse trabalho ele foi um trabalho que nós desenvolvemos por cerca de 70 dias, com uma equipe de 18 pessoas aqui dentro da universidade, entre alunos de graduação e pós-graduação, né? E essas pessoas hoje elas estão alocadas dentro de um núcleo, né? Do núcleo de Geociências, que é o núcleo de Geotecnologia e Ciência de Dados, que nós estamos criando, na verdade, para fomentar, na verdade, isso, e no Laboratório de Estatística Aplicada, né? Então, eu queria agradecer, na verdade, aos alunos, né? Os alunos de graduação e pós-graduação que fizeram parte e abraçaram essa causa junto com a gente, porque sozinho a gente pode ter ideias, mas a execução, ela demanda, na verdade, de várias mãos, né? Então, eu só queria deixar externado o agradecimento a essa equipe. Ai, que bom que você enxerga isso em cada acadêmico, em cada pesquisador que está aí pronto para trabalhar para vocês também. E assim, acho importante destacar também, Ana, porque assim, esses profissionais, né, ou seja, esses alunos, eles vão se tornar profissionais. Sim. Né? Alguns logo após a graduação, outros depois das suas pós-graduações. Então, isso mostra também o papel que a universidade tem, de preparar e capacitar pessoas, na verdade, que estejam em sinergia, na verdade, com o que está acontecendo. Ou seja, tenho certeza absoluta que essas pessoas que estão trabalhando aí, elas têm capacidade de ir, ou seja, assim que elas forem a campo para a sua área de atuação, elas vão conseguir desempenhar muito bem as suas funções, porque elas têm competência no que elas adquiriram competência e ao longo desse período todo de trabalho, durante esse período todo que a gente trabalhou com eles.